Então, doutor Fernando, por favor, explica pra gente o que significa experiência de quase morte, EQM. Na verdade, é uma experiência que, na verdade, a maioria dos médicos já presenciou muitas vezes ao longo da vida. Na verdade, são aquelas pessoas que estão para óbito ou tiveram uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e o paciente ele retorna imediatamente após, ou pacientes que estão na UTI entubados, ou seja, inconscientes há muito tempo e depois retornam. E muitas vezes chegam contando algumas histórias que poderia fazer parte de um livro. E isso intriga muito a medicina. E é uma coisa que é muito pouco abordado em cursos médicos, e a maioria dos médicos do mundo tem um despreparo para saber como lidar com esse tipo de situação. O senhor já viu isso de perto? Eu já tive algumas experiências que são, na verdade, incontestáveis. Tem pessoas que contaram relatos, mas eu também tive algumas outras experiências em relação a paciente que já estava firmado seu óbito, que eu, na verdade, tive uma... Não foi uma sensação, foi algo quase que palpável, de poder ver a transição daquela alma, daquele espírito saindo do corpo. Porque, na verdade, hoje em dia, é mais do que científico que nós somos tricotômicos. Nós somos formados de corpo, que é isso palpável, a alma, que na verdade são os nossos 5 sentidos, os nossos desejos, nossos sonhos, nossas ambições, e a parte do espírito, que é algo que é muito pouco falado, que é uma parte mais interior, mais interna, que isso é muito questionável no sentido de ter desconhecimento pela maioria das pessoas. Eu tenho uma formação da parte, eu sou cristão, e na verdade eu tenho uma formação durante toda a minha vida dessa parte espiritual, eu tenho conceitos muito bem firmados comigo, que na verdade isso aí eu abordo muito pouco com os pacientes, porque na verdade o objetivo do tratamento médico, da cirurgia, porque eu sou cirurgião, não é nós tratarmos dessa parte. Porém, existem situações que nós acabamos nos deparando, ainda mais quem lida em UTI ou cirurgião, como é o meu caso, que na verdade me auxiliaram, me ajudaram muito. Esse subsídio, vamos dizer, subsídio espiritual de eu ser um cristão apenas e envolvido, não apenas de nome. E me ajudaram muito nessas situações que nós não aprendemos na faculdade de medicina. Nós aprendemos a tratar pressão alta, insuficiência cardíaca, problema de próstata, problema de rins, e não aprendemos, André, a lidar com esses problemas, vamos chamar de espirituais. E eu gostaria de te passar um dado muito interessante. Esse dado eu li mais ou menos há uns 2 anos atrás, e sempre que eu posso falar ou dar uma entrevista ou alguma aula, eu cito ele. 70% dos médicos do mundo dizem acreditar em Deus ou em alguma força superior. Porém, 86% deles dizem não acreditar em manifestações espirituais no sentido de curas e milagres, vamos chamar de divinos. Então, na verdade, esse é um número que choca. Mas eu tenho uma explicação em relação a isso, André, porque, na verdade, assim, como a vida do médico, do cirurgião, é muito corrida, e nós não temos tempo nem para pensar em coisas diferentes do que nós aprendemos a tratar, então é mais fácil relegar e dizer, isso não existe. Porque, na verdade, se você parar para pensar em algo que tu não conhece, você vai acabar tendo algumas crises, até mesmo existenciais. E eu te diria algo mais. Sabe qual é uma das profissões que tem maior índice de suicídio no mundo? A medicina. Inclusive, foi agora, no mês de agosto ou setembro do ano passado, saiu uma publicação muito grande num periódico muito famoso dos Estados Unidos, mostrando o aumento de casos de 1 a 2 casos de suicídios de médicos por dia nos Estados Unidos. E muitas coisas, eu lhe digo, que não é
só por causa da carga de trabalho. Muitas coisas são da parte que nós desconhecemos e preferimos ou relegar. Isso não existe. Isso é bobagem. Você vê talvez um paciente morrendo na tua frente e você tem aquela sensação de que ali está só o boneco. Eu sempre gosto de dizer que quem já foi em velório ou quem já viu alguém morrer, e todo médico, ou todo cirurgião, ou todo intensivista que trabalha em UTI já viu muitas pessoas morrer. E você tem a plena sensação de que o que está ali estendido é apenas um boneco. Cadê a vida? Porque a vida não está no corpo. A vida está na alma e está no espírito. Só que isso nós não aprendemos na parte médica. Nós aprendemos apenas a tratar doenças. E isso aí acaba intrigando muitas e muitas pessoas e muitos médicos. Mas é melhor, você ir lá, assinar o atestado de óbito muitas vezes e deixar isso de lado. E eu te digo algo, quem me conhece sabe o quão cético eu sou em relação a muitas coisas. Não é qualquer tipo de argumento que me convence. E, na verdade, nós cirurgiões, nós temos uma tendência de acreditar na minha cirurgia. Eu vou lá, opero um câncer, opero um tumor, opero uma hemorroide, opero uma fístula, opero algum problema de obstrução intestinal e eu curo o paciente. Na verdade, eu digo que nós médicos somos muito assim, ó, tipo uma viseira, que não, às vezes, abrimos o leque para queremos entendermos outras situações que acabam nos deparando. E, na verdade, eu não consigo compreender, André, como é que pode existir médico que não crê em Deus. Eu não consigo entender. Isso, para mim, é algo assim, ó, que foge ao meu entendimento. Porque, na verdade, nós que temos o conhecimento do funcionamento do corpo e do organismo, é algo que não tem como explicar. Olha só que exemplo prático que eu trago. Por exemplo, pegue uma panela e deixe a panela mais ou menos em 37 graus e meio. E coloque ali dentro arroz, feijão, batata, carne, um alfacezinho. Deixa ali. E aí eu digo para a pessoa assim, olha, tu vai agora fazer uma química dentro dessa panela a 37 graus e meio. Logo você vai entender o porquê dessa temperatura. E você vai conseguir extrair as vitaminas e os minerais dali. E depois dali, você vai formar um resíduo que vai se tornar as fezes e vão ser expelidas. Consegue fazer isso? É impossível, porque tudo apodrece com muita facilidade. O nosso corpo tem 37 graus e meio, é a nossa temperatura corporal. E quando você come tudo isso que eu estou citando, eu citei panela, porque isso aí é o que você coloca para o teu estômago ao meio-dia. E tem uma reação química tão gigantesca lá dentro, suco gástrico, ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsina, depois passa para o intestino delgado, suco pancreático, biliar, depois passa pelos 9 metros do intestino delgado, no finalzinho recebe os sais biliares que dá coloração para as fezes, depois chega no intestino grosso, acontece a formação do bolo fecal, a parte que não é absorvida, que é para ser eliminada, fica nas fezes, o resto vai para a circulação, para nos alimentarmos, nos trazer as proteínas, os sais minerais, e depois elimina. Isso é algo extremamente complexo. Se você coloca um alimento na geladeira para conservar, mas isso acontece em 37 graus e meio, que era para apodrecer, necrosar uma alimentação. Então é algo tudo muito complexo. Experimenta me beliscar, ou eu te beliscar. Como é que pode, em milésimos de segundo, uma informação sair da tua pele, subir até os teus neurônios cerebrais, voltar para você ter essa sensibilidade? Não tem explicação. É impossível. Existe algo que criou, que arquitetou e que, na verdade, está controlando essa complexidade que é o nosso corpo, que eu citei apenas 2 exemplos, da alimentação e desse beliscão que a gente recebe. Então, é algo extremamente complexo, essa parte que nós não queremos lidar, que é a parte espiritual. Doutor, eu fiquei muito interessado em entender melhor como é que foram essas experiências de quase morte e até de óbito. O que o senhor viu exatamente? Relata para a gente com detalhes, por favor. Certo.
Eu não gostaria, André, se me permitir, citar o nome do hospital, tá? Foi em Porto Alegre. Eu estou formado há 21 anos e, na verdade, eu fazia minha residência de cirurgia geral, cirurgia digestiva. Todo coloproctologista, ele é, primeiramente, um cirurgião digestivo. Então, é o pré-requisito. E, na verdade, nós tínhamos feito uma cirurgia num paciente, ele tinha um câncer de pâncreas. E nós fizemos uma cirurgia que é considerada uma das maiores cirurgias do corpo. Chama-se DPT. É uma sigla para duodenopancreatectomia. Tu retira uma parte do pâncreas e faz várias anastomoses, emendas para reconstruir. E este paciente, quem tinha operado esse paciente, foi a minha equipe. Tá? E eu tinha conversado com os familiares um dia antes que esse paciente teria alta no outro dia. Estava tudo certo, o paciente transcorreu as mil maravilhas da cirurgia, uma cirurgia complexa que muitos acabam indo a óbito no pós-operatório. Perfeito. E naquela noite eu estava de plantão. Eu era residente da cirurgia geral. E nós tínhamos na época um bip. Não tinha aparelho de celular na época, era um bip. Só que nesse bip tinha dois sons. Ele tinha um som que era quando os postos nos ligavam, ó, tal paciente está com dor, está com sangramento, e tinha um outro tipo de bip, que era quando era parada cardiorrespiratória, que era um bip mais alto e contínuo, que nós saberíamos que tinha que sair correndo. Eu estava no meu quarto, dormindo, aproximadamente perto das 4 horas da manhã, e tocou aquele bip, e eu estava no quarto, talvez com mais 5 ou 6, é um quarto de residentes, tudo junto, e me tocou o bip, e eu só vi no bip que era no quarto 109. Quando eu vi quarto 109, eu já desci correndo, estava no 5º andar, desci para o quarto 109, e tem uma rotina na residência. Quando toca o bip do pessoal da cirurgia, que no caso era eu que estava de residência de plantão, toca o bip também na equipe da clínica médica. E vai todo mundo junto. Quem chega primeiro é que assume a reanimação cardiopulmonar desse paciente. Que intuba, começa a massagem cardíaca, é o que dá as ordens, ó, faz atropina, faz adrenalina, faz isso, faz aquilo, toca o monitor cardíaco. E mais toda a equipe de enfermagem do posto. E eu desci, e nessa descida eu já fui pensando, olha, 109 tem meu paciente lá, mas com certeza não é ele, porque ele está muito bem. E na verdade tinha 6 pacientes nesse quarto, era um quarto do SUS. Chegando lá, para minha surpresa e minha tristeza, quem tinha tido a parada cardiorrespiratória é o meu paciente. Me lembro claramente onde é que era a cama, lá no fundo do quarto, à direita. Eu cheguei antes do pessoal da clínica médica, dos outros médicos, o pessoal da enfermagem já estava lá. E aí eu cheguei, entubei o paciente, começamos a reanimação, chegou toda a equipe lá, talvez umas 10 pessoas dentro do quarto lá, entre residentes, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E aí, na verdade, a reanimação é uma rotina mundial, André, que nós temos que reanimar o paciente 30 minutos. Depois de 30 minutos, se o paciente não sair da parada, você suspende, porque ele não vai mais sair. E eu te digo que eu reanimei aquele homem com todas as minhas forças, porque era o paciente que eu tinha operado. Era o paciente que eu tinha dito para a família que teria alta no outro dia. E quando bateu 30 minutos, o pessoal da enfermagem me avisou, ó, doutor Lemos, que é como me chamavam na residência, bateu os 30 minutos. Eu disse, pessoal, vamos mais 5 minutinhos. Fomos mais 5 minutinhos. E o monitor cardíaco, todo o tempo, linha reta. O homem já estava com a pupila dilatada, que nós chamamos de midríase bilateral, que na verdade é um dos sinais que a pessoa já foi a óbito. E eu consegui convencer a todos para nós irmos até 45 minutos reanimando. Sei que já estava alguns, talvez, bravos, chateados comigo ali, mas tudo bem. Quando nós estávamos finalizando, o homem não teve reação em nenhum momento, porque às vezes tu reanima o paciente, ele volta, dá um sinal cardíaco, e aí tu diz, ó, voltou, aí daqui a pouco para de novo. Não, todo o tempo ele ficou assim, estava em midríase paralíticas já.
quando nós estávamos já tirando os monitores cardíacos, começou uma coisa que eu te digo para ti, que eu te relato, que é algo de filme. Aquele homem começou a se movimentar de uma forma totalmente estranha. Ele começou a se esticar as pernas e os braços. Só que nós, médicos e cirurgiões, nós temos explicação para quase tudo. E existe uma coisa chamada, André, mioclonias involuntárias. São os movimentos que acontecem mesmo com a pessoa morta, tá? Que às vezes a pessoa diz, ai, tá viva. Não, é umas mioclonias. Só que assim tem algum detalhe. Essas mioclonias geralmente acontecem nos primeiros 5 a 10 minutos, no máximo depois de testar o óbito. Não me esqueça que nós já estávamos com 45 minutos. Começou todo mundo a se assustar no quarto. E para piorar a situação, não me pergunta por quê, a luz do quarto ficou fraca. Ficou em meia luz no quarto. Ficou como se fosse um filme de terror. Resumo da obra. Saiu todo mundo do quarto correndo. Inclusive os pacientes que estavam internados saíram com seus soros na mão. Todos podiam caminhar. Só ficou uma pessoa no quarto. E ficou uns 2 ou 3 na porta lá de fora. Ficou eu no quarto. Aquele homem começou a se retorcer. Começou a fazer uns grunhidos pela boca, e isso aí mais do que 5 minutos. E eu, sinceramente, sem saber o que fazer lá, porque eu sou cirurgião. Eu sei cortar, eu sei abrir barriga, eu sei costurar. Como é que eram esses grunhidos, doutor? Que tipo eram de os som? barulhos, é como se fossem os barulhos de dor, tá? Os barulhos de dor. Um barulho de alguém que está incomodado com a situação ali, tá entendendo? E movimentando-se na cama. Algo que não tem explicação. Algo que eu não fui preparado para me deparar. E ninguém foi preparado para se deparar com isso. Tá entendendo? Eu já tinha visto mioclonias, alguns movimentos, paciente que morreu, se movimentou um pouquinho ali, tá? Mas o paciente estava com a pupila dilatada. Ele estava morto. Hoje, refletindo, o senhor acredita que tem acontecido o que exatamente naquele momento? Na verdade, tem a continuidade, que aí vai ter a explicação. Na verdade, aí dentro desse contexto, aconteceu uma coisa mais estranha ainda, que depois eu consegui, no momento, com a tensão do momento, eu não consegui refletir muito o que estava acontecendo. Mas depois, com o passar do tempo, dos minutos, vamos dizer assim, eu consegui entender tudo o que estava acontecendo. Aí, daquele momento, com aquela, vamos dizer, aquela penumbra, aquela luzinha, eu vi, vindo como se fosse da janela daquele quarto, era o primeiro andar, eu vi como se fosse vindo uma sombra em direção a esse paciente. Só que essa não era uma sombra qualquer. Era uma sombra que tinha uns movimentos como se fosse de alguns seres se movimentando dentro daquela sombra. E chegou naquele corpo, naquela pessoa que estava ali, naquele boneco que estava ali. Ele deu o último grunhido dele, um grunhido de dor, de insatisfação, e eu vi novamente saindo pela janela daquele hospital. Quando aconteceu isso aí, o paciente ficou inerte, parou de fazer movimento, parou de fazer barulhos, e ele já estava óbito. Na verdade, eu consegui compreender claramente que ele estava insatisfeito, incomodado de ir para onde ele estava indo. Não era algo feliz, não era algo que estava trazendo alegria. E, na verdade, isto aí veio me trazer uma convicção que eu sempre tive. E vamos dizer que talvez nessa época eu não estava afastado, mas estava talvez um pouquinho apagado. Vamos dizer, essa minha parte espiritual que eu creio que todas as pessoas deveriam alimentar mais. Tá? Então foi algo que foi presenciado por muitas pessoas. O pessoal tudo perguntou para mim depois o que foi que aconteceu lá dentro. Teve alguns que ficaram ali na porta, um pouco do lado de fora, mas conseguiram presenciar toda a situação.
Então foi algo extremamente chocante, relevante, que eu creio que talvez muitos médicos, ao longo de uma vida toda, nunca vão presenciar isso. A minha família é uma família de médicos. Meu pai é médico, é um urologista, mais de 50 anos. Nós temos mais ou menos na família, entre direto, primos, tios e casados, tem 13 médicos na família. E nunca nenhum dos meus familiares médicos teve uma experiência, vamos dizer, tão relevante como essa. Eu creio que era uma experiência para eu aprender muita coisa e poder trazer para outras pessoas. Só que eu vou te admitir uma coisa, André. Eu estou contando pela segunda vez isso aí. Nesses 20 e poucos anos, eu estou contando isso em público. Eu contei em público numa outra entrevista que eu dei, há pouco tempo. Eu nunca tinha contado isso em público, porque é um assunto que eu preservo muito. Não preservo por vergonha, não preservo por constrangimento, porque eu tenho convicção em quem eu creio, eu tenho convicção no que eu faço, e eu sei que essa parte espiritual ela é muito mais real do que nós mesmos imaginamos. E como nós não entendemos, e o ser humano gosta muito de tentar explicar tudo, por isso que nós, às vezes, não queremos pensar e não entender, porque tem muita coisa que não tem explicação. Tem um versículo bíblico que diz assim, André, que é um versículo chocante, que diz assim: existe muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber. Então tem coisas que não tem muita explicação racional e plausível, ainda mais para um cirurgião. Se eu fosse um cirurgião que não tivesse esse embasamento espiritual, eu ia talvez deixar isso aí, colocar numa caixinha no meu cérebro, com um cadeado, e nunca mais pensar nisso. Porque isso aí talvez iria me trazer problemas existenciais, porque eu não ia ter explicação para essa situação. Doutor, como é que o senhor relaciona esse episódio com a existência da alma? Na verdade, assim, vamos lá. Nós somos formados, como eu falei, corpo, alma e espírito, ok? Quando nós falamos alma, geralmente nós englobamos alma e espírito, mas na verdade são coisas um pouco diferentes. Na verdade, só a título de conhecimento, depois nós vamos lidar só com a parte da alma. Por exemplo, por que tem pessoas que têm tudo e se matam? Por que tem pessoas, atores, cantores, que chegaram no topo, que tem tudo? Tem dinheiro, tem sexo, tem banquetes, tem as pessoas aos seus pés. Por que se matam? Por que tem a síndrome dos 27, 28 anos? Quantas pessoas famosas se matam nisso? Por quê? Porque tem um vazio dentro do seu espírito. Todos nós temos uma parte espiritual, todos, que não se preenche com nada. Tu só preenche a parte espiritual quando você se envolve com as coisas de Deus. O famoso escritor russo Dostoiévski disse uma frase que eu cito sempre: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Essa frase não é minha. Essa frase é de Dostoiévski. E, na verdade, André, o problema é que nós demoramos muito ao longo de uma vida para entender isso. Quando nós ganhamos dinheiro, quando nós estamos felizes com nossos filhos, com a nossa família, temos saúde, você está preenchendo é o teu corpo e a tua alma. Mas a tua parte espiritual você não preenche. E quando você está, às vezes, naquele teu domingo à tardinha, tão introspectivo e tão triste, ou às vezes está de noite, foi tudo bem no dia, mas eu estou sentindo aquele vazio. É porque teu espírito está vazio. E, na verdade, a parte espiritual, nós nascemos com ela. Nós recebemos um fôlego de vida. E esse fôlego de vida é uma parte que o nosso corpo quer se conectar com o Criador. Então, nós não preenchemos. Eu gosto de dizer que o nosso corpo, o espírito, é como se fosse um quebra-cabeça com uma peça de um formato que não cabe nada ali. É só Jesus que cabe ali. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é em quem eu creio.
Na verdade, nós vivemos num país laico, nós respeitamos todas as religiões e crenças. E se tu me perguntar, André, com todo o conhecimento que eu tenho dessa parte espiritual, tu acha que eu converso com algum paciente sobre isso nas minhas consultas? Claro que não. Primeiro, não tem tempo para isso. Segundo, eu atendo pessoas de todas as crenças. Nós estávamos assim conversando aqui, nós atendemos aqui no município onde eu moro, nós moramos no interior do Rio Grande do Sul, chamado Rosário do Sul. Nós temos um canal do YouTube chamado Planeta Intestino, que é o maior canal de coloproctologia do mundo. E migra pessoas do mundo todo aqui para Rosário do Sul. Operamos pessoas da Espanha, tem uma da Espanha agora há pouco tempo aqui, do Japão, das Filipinas, pessoas do mundo todo vêm para cá. Então eu lido com pessoas do mundo todo, com todas as crenças, credos, mitos. Eu queria que o senhor fizesse essa relação desse episódio que o senhor detalhou com riqueza, com a sua crença na existência da alma em cada corpo. Sim, é que na verdade é o seguinte, eu estou finalizando isso aqui para poder chegar nessa parte. E na verdade, essa parte espiritual que eu estava te explicando, que almeja as coisas do Criador e a alma, elas são eternas. É por isso que esse embasamento é importante entender. Quando a pessoa morre, morre o corpo. Desde o início da criação, diz que nós fomos formados do pó da terra. E ao pó, a gente volta. Olha que interessante uma descoberta do ano 2000, que todos os elementos químicos da nossa pele têm no solo. Só para comprovar uma coisa que a Bíblia já diz há quanto tempo. Essa parte que morre, a nossa alma e nosso espírito, elas são eternas. Então, na verdade, existe uma continuidade após a morte, que eu sei que é isso que está querendo me perguntar. E nós não vamos fugir da resposta. Porque, na verdade, tem um autor de um livro que diz que a nossa existência aqui na Terra é como se fosse um pequeno parênteses de uma página de um livro de infinitas páginas. Existe uma eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Tire as tuas conclusões para esse caso especificamente que eu observei, para onde a alma desse paciente foi. E isso, na verdade, não sou eu que estou dizendo. Isso é algo que nós sabemos através do estudo bíblico ou de uma parte espiritual, que isso aí é a realidade da vida que nós muitas vezes tentamos lutar contra ela. Então, na verdade, você é eterno, eu sou eterno. O nosso corpo é mortal. Ponto final. É isso. O senhor considera, então, só para a gente deixar bem claro, que esses grunhidos seriam a insatisfação da alma saindo do corpo? Com toda certeza. Indo para um local que não é um local feliz. É um local que é um local de tormento. Indo para um local que as pessoas acham que não existe, que acham que acaba tudo por ali. E, na verdade, nós tem tantos e quantos relatos ao redor do mundo de coisas que não têm explicação. Porque eu creio, doutor Fernando Lemos, que, na verdade, o deslocamento dessa vida ou para um local de insatisfação, de tristeza e tormento, ou um local de alegria e de gozo eterno, nós alcançamos aqui na Terra. A nossa decisão é aqui. E como a eternidade é tão infinita que nós não conseguimos entender, nós deveríamos nos preocupar um pouco mais com a nossa parte espiritual e um pouquinho menos com essa nossa parte física e com a nossa parte palpável e financeira, vamos dizer assim. Só para a gente terminar, doutor, muitos especialistas, pesquisadores, eles tentam fazer estudos para mostrar que, na verdade, não existe alma. O que o senhor diria para eles? Eu diria que contra fato não tem argumento, ok? Eu sou um cirurgião, eu tenho que tocar na coisa para acreditar. Mas e coisas que aconteceram de forma tão palpável como esta situação? Eu teria outras para te contar aqui, não só de experiência pós-morte, de pacientes que viram seres durante uma cirurgia minha, paciente acordado. Eu tenho várias experiências para poder contar que eu já tive na minha vida, que eu contei muito poucas vezes. E não tem como
tu dizer que não existe algo que é visível, foi palpável, foi visto, não por mim, por muitas e muitas pessoas. Tá entendendo? Eu estou trazendo isso aqui, André, por causa da credibilidade que vocês têm. Eu não gosto de falar desse assunto. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto meu, para eu falar para algumas pessoas que estão precisando ou que querem vir a mim. Porque essa parte espiritual não deve ser forçado para ninguém. Eu digo que Deus não força a barra com ninguém. Se você não quer, tranquilo, não tem problema nenhum. Então isso aqui eu estou trazendo para ti porque é algo assim, ó, chocante, marcante e real. Contra fato não tem argumento. Eu só fico triste, André, dessas pessoas, depois da morte, que eles vão ter que se deparar com uma eternidade. Aí fica difícil. É melhor você crer em algo que talvez supostamente existe para algumas pessoas, do que você chegar lá e ver que realmente é algo real e tu passou a tua vida toda aqui desacreditando de algo que é extremamente real. É isso. Doutor, muito obrigado pelo seu relato, pela coragem de contar esses episódios e pelo seu tempo, pelas informações. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, agradeço pela oportunidade.